Olha só essa história, gente. Uma mãe, ela conseguiu convencer o filho que havia se evadido do sistema prisional, né, que tinha fugido. Ela conseguiu convencer ao filho se entregar. Vamos ao vivo então com a Sueli Araújo, que ela vai trazer mais informações sobre essa história pra gente, né, minha amiga? Uma boa tarde pra você. Uma falha técnica, daqui a pouquinho a gente volta com a Suelen para contar melhor para você essa história. Imagina então, né, como que foi essa reação da mãe ao saber que o filho tinha fugido do sistema prisional, mas ainda assim ela conseguiu convencê-lo a fazer a coisa certa, a se entregar. Daqui a pouquinho então a gente vê essa história. Agora, olha só esse outro caso, presta atenção, vem comigo aqui. Vem cá, chega aqui pertinho. Você que está aí acompanhando agora o Fala Espírito Santo, presta atenção nessa reportagem. A Polícia Civil da Bahia prendeu em São Mateus, no norte aqui do nosso estado, um homem acusado de estelionato sentimental. O homem de 52 anos, suspeito de aplicar o golpe, teria dado um prejuízo, gente, de pelo menos R$150 mil a uma professora. Isso mesmo, imagina, você tá ali envolvida, apaixonada num relacionamento, acreditando na pessoa. Além da decepção amorosa, ainda tem essa história. Você leva um prejuízo de R$150 mil. A dívida com os juros já chega a mais de R$240 mil. Ele pedia à namorada para pegar empréstimos no banco, para fazer investimentos. E não pagava. Quando a mulher percebeu o golpe, já era tarde. Olha ele aí na tela, todo mundo olhando, falar igual a Mara, igual a Michelle. Olha ele aí na tela, ó, Antônio Augusto Alves Ramos. Ele conseguiu fugir, mas foi localizado pela polícia aqui no Espírito Santo, onde foi preso por policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Teixeira de Freitas. E aí teve o apoio da ADEAN de São Mateus. E pela internet, a gente vai conversar agora com a Núbia, que foi a vítima desse estelionatário. Ela vai contar pra gente como que foi que começou esse envolvimento, Núbia. Boa tarde, obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente no Fala Espírito Santo. Boa tarde, eu que agradeço, né, pela oportunidade. E como é que começou, então, esse envolvimento? Como que ele se aproximou de você, Núbia? Nos conhecemos pelas redes sociais, né? E ele aí começou, né, mostrou interesse, aparentemente uma pessoa tranquila, né, do bem, realmente ele é de boa família, né, a gente costuma ali estar pesquisando um pouco, né, ali nas redes sociais, tal, sobre a família, e ele veio até Teixeira de Freitas me conhecer, e a partir daí a gente começou a iniciando, né, engateando aí nesse relacionamento, mas ele sempre muito, muito bonzinho, muito prestativo, muito calmo. Eu tinha muita pena dele, porque ele se vitimiza o tempo inteiro com as histórias, né, que ele conta lá. E ali a gente acaba acreditando, né, que realmente se trata de uma pessoa que vale a pena. Tinha quanto tempo, mais ou menos, o relacionamento? Quando eu descobri o golpe, tinha 7 meses de namoro. 7 meses. E você estava naquele momento, 7 meses, a gente está apaixonado ainda, né, Núbia? Você estava assim, como é que foi para você quando as peças começaram a se encaixar, quando você se deu conta de que você estava sendo vítima de um golpe? Na verdade, assim, paixão, eu costumo dizer que a gente nessa idade, né, a gente nessa idade madura de 49 anos, a gente busca mais um companheiro, alguém que seja compatível com a gente, e por ele se mostrar uma pessoa de bem, os familiares serem pessoas de bem, eu acreditei que talvez valeria a pena, né, tentar um relacionamento. E, então, quando eu entrei nessa tramóia, ele me propôs a entrar na sociedade da compra da escavadeira. Eu busquei sobre pessoas do ramo, dizem que é um ramo muito bom, um ramo muito lucrativo, e eu achei que valeria a pena, né? Ele me propôs fazer esses empréstimos e tal, e a gente pagaria com o trabalho da máquina, a gente pagaria as prestações do empréstimo, e o que sobrasse seria dividido entre nós. Falamos, inclusive, caso o namoro terminasse, que mesmo assim nós iríamos manter a sociedade. Eu procurei o advogado para fazer o contrato para nós, mas dali ele ficou meio que enrolando, né? O Guto ficou enrolando para não fazer o contrato. Mas, enfim, aí passou o tempo, a máquina não chegou e a minha que realmente eu tinha caído em um golpe. Mas ele, assim, ele finge muito bem. Ele enganou todos os meus amigos. Ele enganou não só você, enganou suas amigas.
tem algum outro histórico desse comportamento dele, Núbia? Tem, sim, tem pelo menos outras 3 namoradas que ele também deu golpe, né? Uma daqui de Teixeira de Freitas, outras daí do Espírito Santo. Eu mantive contato com elas durante esse período, né? E elas na época não deram queixa porque ficaram com muita vergonha. E eu, apesar de eu ficar com muita vergonha, eu não tive como esconder, porque eu precisava sobreviver. Né? Então, assim, eu tive que fazer isso, buscar né, a justiça e buscar ir para a rede social, porque eu não tinha alternativa, eu tive que pôr na balança o que pesa mais, a minha vergonha ou a minha necessidade de sobrevivência, minha vida toda travada, sem conseguir sacar meu salário, e eu não tive escolha, eu tive que pôr minha cara, né, assim, à frente, porque eu entendi o seguinte, não é esse momento que vai medir quem realmente eu sou, quem me conhece sabe da minha índole. Então, assim, eu não poderia ficar calada diante de uma situação dessa e ver esse dinheiro todo se sair, né? E, assim, a pessoa fica impune. E a respeito, então, de todo esse valor, que pode chegar aí aproximadamente a R$240 mil, né? Pensando nos juros, 150 mil é o valor da retroescavadeira, mas você pegou um empréstimo, tem os juros. E sobre esse valor, verdade, o que você está conseguindo fazer? Na verdade, era uma escavadeira, ela é, acho que mais do dobro, né? Aquela que tem a esteira. Então, seria muito lucrativa, vamos dizer assim. Eu peguei nos bancos, eu peguei 155 mil, no total foram 176 mil de empréstimos. Uma amiga também me prestou um pedaço, e assim, né, para mim realmente era algo que valeria a pena. Ele foi preso, né? Ele foi encontrado aqui em São Mateus. Não estava respondendo as suas mensagens, é isso? Foi aí que você se deu conta? Eu fui até São Mateus, né? Quando eu desconfiei que minha ficha caiu, que provavelmente era um golpe, eu perguntava para ele, cadê essa máquina que não chega? É muito dinheiro, as prestações começaram a entrar na minha conta e meu limite do banco quase estourando e sabe, meu 13º eu não usufruí, porque ele chegou ali, o banco comia e tal. Aí eu desconfiei e fui até São Mateus. Quando eu fui até São Mateus, ele estava tirando um Jeep Renegade da garagem. E aí eu falei, ele comprou esse Jeep com o meu dinheiro. E foi aí que minha ficha realmente caiu de que ele tinha me dado um golpe realmente. Já conseguiu recuperar alguma parte desse valor? Nenhum real. Só que ele não está sozinho, tem mais 2 outras pessoas, eu creio que se trata realmente de uma quadrilha, porque ele tramou assim, tudo muito bem arquitetado, tinha uma empresa que estava intermediando a compra e eu acreditei que era um negócio sério por causa dessa empresa. Tinha o vendedor da máquina, né, que é um rapaz de Minas, o de Montanha, que é chamado Alexandre Brito Ribas, dono da empresa Fênix Serviço. Foi para essa Fênix Serviço que eu fiz transferir 150 mil, o restante foi para a conta do meu ex-namorado e eles deram um golpe também no esposo da minha amiga na compra de uma retroescavadeira. Tentaram tirar 30 mil, mas conseguiram tirar apenas 5 mil. Então, eu acredito que realmente se trata de uma quadrilha, né? Então, a coisa é mais séria do que eu imaginava. E, Núbia, para você, o que é pior? O que está sendo pior? A sensação de ter sido enganada ou o tamanho desse prejuízo que ele deixou na sua vida? Prejuízo, com certeza. Às vezes as pessoas falam, mulher apaixonada faz coisa. Nunca teve paixão nesse sentido de adolescência. Tinha um relacionamento que estava começando, para ali um cuidar do outro, poderia vir a dar certo. Então, assim, nunca tive aquela paixão. Então, o que me levou a procurar realmente a ajuda das mídias, né, das redes sociais, da justiça, né, tipo assim, da rede social, vamos dizer assim, foi realmente um pedido de socorro na questão financeira. Eu preciso, sim, ter esse dinheiro de volta para poder voltar a viver. Eu não tenho conseguido viver desde que isso começou. A pessoa com dívidas, né? A gente não dorme direito, tem contas para pagar, as outras que ainda estão para vencer. E esse rombo que essa pessoa deixou na vida dela. Núbia, a gente agradece imensamente a sua participação. A gente vai continuar agora aqui no programa com esse assunto. A gente tem aqui no nosso estúdio uma outra vítima, ela já foi, mas eu convido você de casa a continuar acompanhando a gente. Nós temos aqui no estúdio uma outra vítima também de estelionato do amor. E eu te pergunto, será que você sabe como fugir dessas armadilhas? Como identificar se a pessoa com que você está se envolvendo, ela está mesmo interessada em você ou no seu dinheiro? Ela planeja uma vida com você ou é um golpe? Vamos bater um papo sobre esse assunto? Robertinho, eu sou casada aqui, não tem esse problema, mas presta atenção.
Às vezes a sua filha, às vezes a sua amiga, o seu vizinho. Vem cá, vamos bater um papo. Aqui no nosso estúdio eu recebo Luciane Fantini, psicóloga. Obrigada, Lu, pela sua presença aqui com a gente, viu? Obrigada. Uma boa tarde. Nós também recebemos aqui a advogada Gabriela Kister. Obrigada, Gabriela, pela sua presença. Obrigada, Roberta. Boa tarde. Boa tarde. E como eu já havia adiantado, essa é a Neia Alves Dias. Ela também já foi vítima de uma pessoa que se aproximou de você prometendo 1000 amores, mas no final foi um golpe, Neia? Foi um golpe. Em que momento que você se deu conta disso? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Passou assim uma semana que a gente se casou, porque ele faz tudo para poder a pessoa casar, porque ele se apresenta como um pregador da palavra de Deus, né? E aí começa a se relacionar, a namorar. E aí a gente se envolve com aquela... Porque ele é um narcisista, né? Uma pessoa assim que chega a falar... Eu estou um pouco nervosa porque assim está tudo muito recente, né? Tem casos assim até de pessoas que morreu com esse estelionatário. Então, assim... Ele não enganou só você, né? Não, tem uma lista de mulheres que foram enganadas. Casadas, umas 5, entendeu? Ele casa com umas, outras ele só junta. Mas a partir do momento que ele chega na sua vida, ele muda para perto de você, aí vai te envolvendo e apresenta ser aquela pessoa que você sempre sonhou na vida, né? Eu acho que ele investiga a vítima na internet. Não tem como. Aí ele investiga, vai lá e apresenta tudo aquilo que você sempre sonhou. Eu sou isso. Aí não tem como. As pessoas, tem umas pessoas que julgam, tipo, como uma mulher, mulheres assim, nessa era de hoje, cair em estelionatário sentimental. Não vamos julgar as pessoas, não, você entendeu? Porque cada um é um caso diferente. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter empatia, amor. E eu estou aqui hoje por respeito a todas as vítimas e para poder alertar aquelas que hoje pensam que não tem coragem de ir. Porque as pessoas falam assim, você não tem medo? Eu vou dizer para você a verdade. Eu só tenho medo de ir para o inferno, de não ajudar as pessoas que eu posso ajudar. Se eu posso fazer e não faço, eu estou pecando. Então, assim, eu estou aqui hoje mostrando o meu rosto, muita gratidão ao Senhor para poder ajudar as pessoas que estão aí, porque eu sei que só dele é mais de 100 aqui no estado. E assim que aparecer a história, vai aparecer as vítimas, que a gente sabe que só dele aqui no estado é mais de 100. Que ele casou, foram 5 aqui no estado. Então ele apresenta aquela pessoa que você quer, é tudo que você quer. Aí depois ele pega os seus documentos e fala, eu preciso casar, eu preciso casar. Em quanto tempo de relacionamento ele veio com essa história de vamos casar? De fevereiro a agosto. A gente precisa casar, você está atrapalhando o meu ministério. Ele era um pregador da palavra. Eu vou pedir para a Gabriela, que é a advogada que está com a gente hoje no estúdio, explicar porque é um termo relativamente novo e nem todo mundo conhece. O que vem a se configurar esse tipo de crime, Gabriela? Bom, Roberta, o estelionato sentimental, ele é uma variação do estelionato na nossa legislação, né? Então, o estelionato, o que ele é? É você convencer a pessoa a te entregar o que você quer, você obtém essa vantagem sem precisar, por exemplo, fazer um roubo, furtar essa pessoa. Você vai convencê-la. Como? Ludibriando, enganando. Então, essa é a definição do estelionato, nosso famoso 171, né? E quando nós estamos falando no estelionato sentimental, é porque especificamente nesses casos foi usado um outro artifício para conseguir enganar essa pessoa, que é o quê? Se relacionar com ela, fazer com que se apaixone, convencê-la de que existe ali um relacionamento. Mas essa pessoa já se aproxima da vítima com a intenção de ludibriar e de dar esse golpe. E Luciane Fantini, o caso aqui da Neia, ela disse, mais de 100 mulheres caíram na lábia desse homem, algumas inclusive da mesma igreja. A gente se pergunta, que cara de pau, o que leva uma pessoa dessa a continuar agindo, mesmo sabendo que uma pode comentar com a outra?
Roberta, a gente tem o hábito de pensar assim que o problema é da mulher, né? Por isso que muitas ficam com vergonha também, acham que são fracas, são frágeis, que não são espertas. E, na verdade, o problema está em quem cometeu o estelionato, né? Se trata de um transtorno grave de personalidade, que a gente fala que é o transtorno de personalidade antissocial, ou seja, no popular, psicopata mesmo, que faz tudo isso acreditando que nada vai acontecer, porque ele se acha acima das demais pessoas, ele acha que nada vai acontecer com ele, né? Ele se sente merecedor de algo melhor do que os outros. Então, é toda uma postura, toda uma soberba que essa pessoa tem que cega ela muitas vezes. Perfeito. Agora, o que faz um homem desse, então, parar? Porque mais de 100 mulheres, ele acha que nada vai acontecer. Se ele tem essa psicopatia, mesmo depois da cadeia, ele pode continuar agindo dessa maneira? Sim, ele pode continuar e certamente vai. Então, somos nós, né, que precisamos nos proteger desse tipo de pessoa. Mulheres e homens também são vítimas desse tipo de crime, tá? E as mulheres denunciam mais, mas os homens também são vítimas. Então, o que a gente precisa? Que hajam denúncias, né, que ele seja julgado, que ele seja processado, seja preso, seja obrigado a indenizar essa vítima. E quando as pessoas vão começar um novo relacionamento, conhecer alguém, vale a pesquisa se existem processos anteriores, né? Se você jogar o nome da pessoa no site do Jus Brasil, por exemplo, você consegue ver se existem processos anteriores. Deixa o site pra gente, doutora Gabriela. Claro, Jus Brasil. Isso, é jusbrasil.com.br. Tá? Se você jogar no Google, você vai ter ali a primeira opção, já vai ser o Jus Brasil. Dá para você jogar o nome dessa pessoa na lupa. Se você tiver também o número de documento, no próprio site do governo do estado, você consegue pegar esse atestado de antecedentes criminais. Então, se ele for ficha limpa. Mas pode ser que tenha alguma coisa ali. E aí tem um ponto importante. A gente acabou de ver um caso, né? Ela está lá na Bahia e ele estava aqui no Espírito Santo, então já descobriram vítimas aqui no Espírito Santo também. Esse resultado dos antecedentes criminais, ele não é integrado para o Brasil todo. Então, se você sabe que a pessoa tem relações Minas Gerais, Bahia, Rio, vale a pesquisa, vale olhar, né? Às vezes vai te dar ali um pouquinho de trabalho numa tarde, mas vai te poupar muita dor de cabeça. Gente, olha, tem mais casos chegando aqui pra gente aqui no nosso WhatsApp. Uma pessoa diz: Roberta, um abraço, eu amo seu programa, obrigada pelo seu carinho, viu? Por incrível que pareça, a minha irmã mais velha passou por isso. Ela pegou o dinheiro para ajudar o companheiro, chegou a pegar dinheiro com a agiota. Olha isso, ela fez até uma transação ilegal, né, para ajudar o companheiro. Mas logo ele sumiu. Ela ficou com a dívida e, infelizmente, esses golpistas não vêm com placa na testa. Engana mesmo. Tem uma outra pessoa que diz: boa tarde, eu conheci uma pessoa em setembro do ano passado. Aí, em dezembro, eu recebi um valor de 38 mil. Essa pessoa comeu todo o meu dinheiro. Hoje em dia eu não tenho R$1 na conta. Toda vez que a gente ia sair, ele nunca tinha dinheiro. E com isso meu dinheiro acabou em meses, tá? No mês de maio eu já não tinha nada. Você, qual foi o tamanho do prejuízo que ele deixou na sua vida, Neia? Fora o psicológico, né, emocional, foi muito grande. Financeiro, me roubou muito, ele me roubou muito. E você conseguiu mensurar? Depois, não consegui fazer cálculo sobre isso. Eu só quero me ver livre dele, porque depois de um ano ele sumiu, a que ele estava com ele, a mãe dela me procurou porque ela pareceu morta. Eles vieram até mim, a mãe dela, mas o irmão dela, vieram me procurar. E aí nós fomos todas na delegacia das mulheres tentar, buscamos de todas as formas, só que a gente não pode colocar o rosto da pessoa na televisão, infelizmente, né? Porque mesmo a gente sendo vítima, a gente não pode denunciar. Então, qual pergunta você fez mesmo? Me perdi. Do tamanho do prejuízo. Aí ele me colocou na justiça. Eu estou agora tendo que pagar advogado, fui processada por ele. Por quê? Porque ele fez questão de casar para poder adquirir, ter direito. Então, ele tinha que casar, como eu te falei. Ele usou o evangelho, o nome do Senhor, para poder casar. Como que eles conseguem, Luciano Infantino? Desculpa te interromper.
né? Quanto tempo de relacionamento você disse? De fevereiro a agosto nós casamos. Então, como que eles conseguem convencer uma pessoa? Quais são as táticas para a gente deixar o pessoal de casa bem atento? Ah, tudo muito apressado. Como que eles usam? Quais são as ferramentas para justamente fazer a pessoa cair na lábia dele? Roberta, é assim, a gente pensa que nunca vai cair, mas eles são muito ardilosos. Às vezes tem alguém do seu lado que é um psicopata e você não tem noção. Então, o que que faz? Tem muito isso de observar a outra pessoa, são muito inteligentes, né? Então, eles são astutos, inteligentes, observam o que a outra pessoa quer, né? Então, assim, se é uma pessoa da igreja, então, olha, eu sou pastor, eu sou isso, quer dizer, nossa, é o homem da minha vida. Então, eles têm essa capacidade e, né, como a outra vítima falou lá da Bahia, tem muito essa coisa, assim, de se fazer de coitado, de usar de chantagem emocional. Nossa, eu não tenho, eu não consigo. E aí, a mulher tende, né, a abraçar, nossa, ele é uma pessoa boa, olha só, né? E é tudo fingimento, Roberta, porque eles não têm empatia, eles não têm essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Vão fazendo coisas que a pessoa, né, não vai vendo só com o passar do tempo, porque também no começo é tudo muito bonito, muito sedutor, né? E depois que casa, depois que eles têm o que querem, aí eles somem, ou às vezes ficam violentos também, né? Isso acontece muitas vezes. Então, assim, é uma situação, eu diria que além dessa pesquisa, para as pessoas que estão nos ouvindo aí em casa, quando envolve dinheiro, toma muito cuidado, sabe? Fazer empréstimo por causa de alguém, por mais apaixonado, ou mesmo que não seja apaixonado, né? Não mexe com dinheiro, comecem a duvidar disso. Ainda mais se tratando de um relacionamento que está relativamente recente, né? Agora, a Neia trouxe um ponto interessante. Você disse logo no começo, eu acho que ele pesquisa a nossa vida na rede social, na internet. Acontece isso, doutora Gabriela? Como que eles escolhem essa possível vítima? Com toda certeza acontece e é muito interessante, né? Porque é difícil a gente prever ou a gente falar que existe um padrão único de comportamento. Porque, por exemplo, talvez se ele fosse atacar uma mãe, ele poderia ver se a pessoa é uma mãe solo, o ponto fraco dela é os filhos. Então, ele é o grande apaixonado por crianças, atencioso com crianças. Ele vai buscar uma mulher que é evangélica, então ele vai falar no nome de Deus, né? Eles são realmente astutos o suficiente para moldar ali o discurso à vítima. E aí a gente precisa entender mesmo essas interações em relação a dinheiro no relacionamento. É um relacionamento recente, você precisa de dinheiro? Você não é, a mulher não é ali, né, a pessoa que precisa salvá-lo de tudo, ou se colocar nesse papel de que vai, não, eu vou resolver sua vida, eu vou pagar sua dívida, eu vou cumprir aqui os planos que você quer. Por exemplo, o que aconteceu lá na Bahia. Gente, foi um golpe muito bem pensado, né? Ele envolveu ali todo um discurso de empresa, de vamos crescer juntos, mesmo que a gente se separe, a gente vai continuar empreendendo juntos. Você viu que ela chegou a pesquisar, né, sobre Mas isso tem a ver com o perfil dela. Se você parar para analisar até a fala dela, é uma mulher que se interessa por negócios, que se interessa por empreendimentos, ele se moldou a isso e ele deu o golpe exatamente onde interessa a ela. Talvez se ele fosse um grande romântico, mandando buquês de flores, não fosse ali algo que iria deixá-la, né, exatamente suscetível. Mas ele foi exatamente no ponto onde ela é suscetível. Ele se aproxima daquilo que o assunto que mais interessa a pessoa. No caso da Neia, um homem de igreja, né, Neia? Pregador da palavra do Senhor, tudo que eu sempre sonhei, né? Então, assim, é muito importante esse dia de hoje. Você sabe como foi corrido para mim hoje, vim aqui. E é muito importante a gente estar alertando as mulheres, por quê? Porque tem muitas mulheres que têm vergonha, outras têm medo. Eu acho que quanto mais as mulheres tiverem coragem e mostrar para a sociedade, porque se eu tivesse assistido uma entrevista dessa aqui, eu não teria caído no golpe. Isso eu garanto. Um relato. E tem mais relatos chegando. Olha só, escuta só. Tem mais mulheres abrindo o coração ao assistir o seu depoimento, o depoimento da Núbia também, que entrou com a gente. Ela diz, boa tarde, Alberto, eu já me envolvi com uma pessoa aqui de Vitória que se passa como uma pessoa boa, mas é só para tirar dinheiro. Ele até paga algumas coisas, né, para você se impressionar com ele, se envolve com várias mulheres ao mesmo tempo com a promessa de um relacionamento sério.
trabalha de socorrista de ambulância, hein? Ela está deixando esse alerta aí. Eu consegui receber dele, mas tem várias que ele deve. Eu tive contato com algumas delas, fui pedida em namoro e acabei sabendo recentemente que na época que ele estava comigo, ele tinha mais 8 mulheres. Ela quer saber o que ela faz nessa situação. Bom, ela vai começar pela denúncia, né? Ela vai numa delegacia, uma delegacia especializada de crimes contra a mulher. Ela vai explicar toda essa situação, vai levar comprovantes daquilo que ela pagou. Ela pode também procurar um advogado na área, né? Que possa aí estar buscando essa reparação cível, que é o quê? A devolução do dinheiro. Então, a gente tem 2 aspectos aí que essa pessoa precisa ser punida, né? Tanto ali no criminal, quanto no âmbito civil também. Então, vamos começar pela delegacia, fazer esse boletim de ocorrência, mostrar que existe ali uma caracterização de um crime, que existem outras vítimas. Se outras pessoas falaram com ela, quem sabe convencer essas mulheres também de irem à delegacia, fazer esse registro e mostrar que é um modus operandi, que essa pessoa está agindo como um golpista. Luciano Infantini, e como é que fica depois para a mulher que ainda tem esse prejuízo emocional, igual a Néia disse, sem contar o prejuízo emocional, os traumas que pode deixar para futuros relacionamentos? Com certeza a mulher fica muito mais fragilizada e começa a desconfiar de todo mundo, né, Roberta? O que, se a gente for pensar, não é ruim, porque de fato, né, precisa ter um cuidado. Como eu disse, é mais comum do que a gente imagina existirem psicopatas entre nós. A gente tem aquela ideia que o psicopata é o maníaco do parque, é aquele que, né, pica a mulher em pedaços. Não, tem vários psicopatas entre nós. Então é importante ter cautela, sim. E apesar dos traumas, apesar de tudo isso, superar e ter mais cautela, né? Principalmente quando envolve dinheiro, desculpa. Tem outro comentário, essa é uma pergunta, na verdade, para a advogada Gabriela, se esse termo de estelionato sentimental se adequa também à amizade, porque ela teve uma amiga que fez isso com a telespectadora. Ela me usou para comprar no meu nome, fez empréstimo, comprei uma moto, depois ela se afastou e ainda me caluniou, porque eu pedia para ela, para a gente dar um jeito de pagar as contas que ela havia feito em meu nome. Também se adequa? Bom, certamente sim. Esse termo, estelionato sentimental, ele ainda não está no nosso Código Penal, né? A gente está falando de jurisprudência, que são julgados aí dos juízes, onde eles reconhecem a existência disso. Nós temos projeto de lei para incluir isso no nosso Código Penal, exatamente com esse termo. Está tramitando aí desde 2019, em breve vamos ter. Mas eu acredito que sim, que na jurisprudência a gente já deva encontrar casos em que juízes fizeram essa correlação em relação à amizade. É um abuso de confiança, né? Então, como estelionato, você enganar a pessoa para obter vantagem, por si já se enquadra. Então, ela pode, sem medo, ir numa delegacia, configurar esse estelionato, falar sobre esse abuso de confiança, né, sobre essa questão da amizade. Gente, só para a gente encerrar, eu quero deixar claro para vocês que o que está tendo de casos aqui surgindo no nosso WhatsApp, inclusive, uma pontuação, a gente está encerrando agora, mas eu vou ler esse comentário que tem tudo a ver com o que você disse, que às vezes são pessoas que já têm essa linha, já esse diagnóstico, e a família às vezes percebe ou não. E a pessoa diz, eu tenho em casa, né, eu tenho uma pessoa... Calma aí, o comentário subiu. Calma aí que eu vou achar. A pessoa disse que a irmã dela faz isso com as pessoas. Olha só. E essa irmã reconhece que a irmã está agindo dessa maneira. Ou seja, a família já percebeu e essa pessoa precisa... Tem ajuda? Roberta, quando a pessoa quer de fato mudar, sempre tem. O problema do psicopata é que ele não quer mudar, ele não sente culpa pelas coisas que ele faz, ele acha merecedor e esse é o problema. Então, né, dificilmente vai ter cura. Gente, eu agradeço imensamente. Se deixasse, a gente ficava até amanhã batendo papo.